Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso programa semanal Caindo a Ficha. E para você que está chegando agora, o tema de hoje é relacionamentos tóxicos e traumas infantis. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O pessoal está chegando, a Ana está aqui, as duas Anas, Ana Fortes, Ana Lúcia, Thaís, Marisa. Sejam muito bem-vindas, né, à nossa live da semana. E hoje o tema é quente, hein? Gente, vocês estão preparados para esse tema? Estão preparados para esse assunto? Porque assim, a semana passada eu falei uma coisa aqui na live que gerou uma movimentação e o pessoal pediu para eu falar mais disso. E foi a questão com a segurança interna, né? Então, pensando nisso, pensando nesses medos todos, a gente vai hoje olhar para essa questão de como que eu faço, né, quando eu estou dentro de uma relação tóxica. Então, primeiro, boa noite a todos, me contem onde vocês estão, né, se vocês têm acompanhado as lives, porque é como se fosse uma sequência, tá? Aqui a gente tem o nosso seriado Caindo a Ficha Flix, ok? Então, você vai acompanhar aí as nossas lives. Hoje eu tô sem a Isabela, né? Ela tá a trabalho, mas semana que vem nós daremos continuidade no mesmo assunto. Então vamos lá, vamos começar a falar disso, né? Bom, gente, relacionamento tóxico. Você sabe o que é uma relação tóxica? Porque assim, muitas vezes as pessoas não são tóxicas, mas a forma como a gente se relaciona com as pessoas pode gerar uma toxicidade ali na relação. E aí, gente, eu vou perguntar para cada um de vocês. Se vocês souberem o que é uma relação tóxica, ou se vocês sentem que hoje tem uma relação que não é produtiva, que não é favorável, comenta aqui, me conta um pouquinho, com quem que você vive isso, porque não é só nos relacionamentos amorosos, tá? Ela pode acontecer em qualquer lugar, tanto nos relacionamentos amorosos, quanto nos relacionamentos profissionais, quanto no meio das amizades, quanto em qualquer grupo social que você pertence, principalmente dentro da sua família, né? Então, assim, gente, uma relação tóxica, ela tem algumas características que eu vou deixar claro aqui para vocês. Mas lembra que a gente sempre puxa aqui a questão da autorresponsabilidade, né? Então eu gostaria de conduzir a nossa conversa para um lugar assim. Por que, ou melhor, para que eu estou passando por essa experiência? Isso vai me levar para onde? O que isso quer me mostrar, né? Então, vamos lembrar um pouquinho como que são as características de alguém que é tóxico, né? Então, dentro de uma relação que você vive, onde você se sente humilhado, humilhada, onde você percebe que a pessoa tem muitos impulsos para lembrar de situações do passado e o tempo inteiro atira isso contra você, né? Tem gente que parece que fica caçando pelo em ovo ali para ter algo contra você, para fazer chantagens emocionais. Tem pessoas que são manipuladoras. Então, assim, gente, quando tem gente que tem todos esses quesitos dentro de uma personalidade tóxica, e tem pessoas que têm um ou outro e que são mais fortes, mais importantes. E aí, gente, do que eu vou falar aqui, se por um acaso você se reconhecer nesses quesitos, não se preocupe, porque se você está aqui me ouvindo, é sinal de que você já está se trabalhando, né? Antes da gente descrever um pouquinho mais esse contexto, esse enredo tóxico, eu vou dizer para vocês o seguinte, que o que acontece quando você tem muito medo das situações ou quando você não se sente valorizado, quando você não se sente reconhecido, quando você não se sente visto. Você deposita essa expectativa para fora. Então você fica entrando em contato com pessoas que você julga forte e que essas pessoas possam fazer um espelhamento ali, olhar para você e dizer, olha, você tem um lugar aqui, você pertence, você é bom, você é boa no que você faz, né? Então, antes de eu continuar, vou pedir assim, ó, deixa aquele juiz interno do lado de fora e faz uma escuta amorosa agora.
Porque quando a gente vive relações tóxicas, significa que a nossa criança interna está ferida. O que significa isso? Imagina que lá na sua infância, você foi uma criança que ficou esperando ser visto, esperando ser reconhecido, esperando que os seus pais te dessem talvez mais do que eles tinham para te dar, não no sentido material, no sentido emocional, às vezes no material também. Mas aí o que acontece? Você vai crescendo e você não se desconecta daquela história de infância. Então eu gostaria que vocês parassem por um minuto e perguntassem assim: quando eu estou em busca de algo, quem dentro de mim está buscando esse reconhecimento, essa valorização? Muitas vezes não é o adulto. Porque o adulto, gente, ele se reconhece. Você consegue classificar para mim agora, vai, 5 capacidades, habilidades, talentos, alguns dons? Você consegue trazer isso para mim aqui? Você consegue conversar com você e contar para si mesmo o que você tem, o que você construiu dentro de você? Quando eu falo o que você tem, pensem assim: a gente só tem aqui aquilo que ninguém pode tirar de nós. Então a gente não tem coisas materiais, as coisas passam por nós, mas não são nossas. É um mero empréstimo, né? Porque aqui, começo, meio e fim, um dia todo mundo vai sair do corpinho de carne e vai voltar para o seu lugar de origem. Mas quando eu falo assim, aquilo que você tem, ninguém pode tirar de você, porque você pode conhecer 1000 profissionais, por exemplo, 1000 médicos. Cada um vai usar a medicina de uma forma única e de uma forma pontual e muito assertiva. Sabe por quê? Porque cada pessoa é diferente. Gente, a nossa íris, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. A nossa íris é diferente. Não tem uma íris igual no planeta, assim como não tem uma digital igual. Entendem? Então eu falo para vocês que se a gente fosse escrever o livro da vida de cada pessoa, esse livro da vida, ele ia ser único, exclusivo, especial, porque ninguém é exatamente igual a ninguém. Nós podemos ter características parecidas, mas nós não somos exatamente iguais. Somos iguais em essência, mas não em manifestação, em personalidade. A gente pode vivenciar uma mesma experiência, mas como a gente vai reagir a essa experiência é diferente, tá? Então, assim, adivinhem quem é a pessoa que precisa se reconhecer, né? Adivinha quem é a pessoa que precisa se validar? Exatamente, somos nós. Estamos em busca sempre de uma validação. Estamos em busca sempre porque por algum motivo a gente precisa também que o outro nos confirme. Mas será que isso é maior que você? Será que isso tomou uma proporção onde você hoje aceitou viver uma relação tóxica, uma relação abusiva? Porque quem vive dentro de uma relação abusiva tem uma sensação que se sair daquele lugar não vai sobrar nada, nunca. E isso não é verdade. Sempre vai ter algo melhor, sempre vão ter outras oportunidades, né? Então, assim, a primeira pessoa que precisa se validar é você mesma. A primeira pessoa que precisa reconhecer dons, capacidades, talentos é você mesma. Então, gente, quando a gente tem muita necessidade de ser aceito, de ser visto, quando a gente tem muito essa necessidade de se validar, né, de que o outro nos aceite, adivinha, a gente cai lá num patamar de insegurança. Essa insegurança é medo de não ser bom o suficiente, né? É medo de errar, é medo da rejeição. Quando a gente nasce na nossa família, tudo que a gente mais quer é pertencer. A gente quer um lugar, a gente quer ser visto, a gente quer ser acolhido. E aí o que a gente faz? A gente começa a mimetizar, a gente imita o meio para ser aceito, para ser visto, para ter um lugar, né? E aí eu digo que se todo mundo é diferente, cada um vai ter um lugar de direito só por ter nascido naquele sistema, só por ter nascido naquela família. Olha a Valéria chegando. Boa noite, Valéria. Rafa, boa noite, gente. Né? Então, assim, como que foi a tua história de infância? O que você viveu lá que você sente que um pedacinho de você ainda tá parado ali, esperando ser visto, esperando ter aquela segurança, esperando, sabe, que alguém hoje do lado de fora, um chefe, um namorado, uma namorada,
amigos ou qualquer ambiente social que você viva, você está esperando esse reconhecimento de alguém que não seja você mesmo? Porque aí, gente, a gente está entrando num território bem delicado. O que vai acontecer? Você muitas vezes não valida a força que você tem, mas não tenha dúvida. Alguém do lado de fora vai enxergar essa força. Vai enxergar sua potência e competência. E aí você está abrindo espaço para oportunistas, tá? Então, sempre que a gente falar de segurança interna, a gente precisa validar. Quando você cresce, quando você sai da sua família, o que acontece? Você vai caminhar em direção a essa segurança interna, porque a partir do momento que você vai para a vida, a responsabilidade de gerar essa segurança é sua. Você recebe a nutrição lá do seu pai, da sua mãe, você vai receber essa nutrição e depois você vai aprender a desenvolver isso por si mesmo. Então você vai colocar na sua bagagem para a vida, você vai colocar lá na sua mochila força, segurança, né? Você vai se espelhar, mesmo que os seus familiares, pai e mãe, não tiveram hábitos muito bons, não é para isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar além, a gente tem que olhar a ancestralidade para trás do pai e da mãe, entender que tudo que viveram até chegar em você é força, é superação. Então, o primeiro lugar é sair do julgamento, que a gente faz muitas vezes com o nosso pai e com a nossa mãe. Porque quando a gente julga, a gente está invalidando o que eles nos deram. E uma vez que a gente invalida, a gente é obrigado a se bancar sozinho, né? Se isso aconteceu lá na infância, tem muitos casos, por exemplo, questões de pessoas que têm alguns problemas emocionais, mentais, que o que eu percebo em consultório? Que essas pessoas, elas acabaram julgando os pais e é como se essas pessoas precisassem estar no meio desses pais. Porque se eu não estiver no meio desses pais, eles não vão conseguir se cuidar sozinhos. Mas aí, gente, a gente está quebrando o que a gente chama na constelação de lei da ordem. A ordem é quem chega antes e quem chega depois. Você vem depois dos seus pais. Você só está aqui porque esses dois um dia se encontraram, disseram sim um para o outro e daí você nasceu. E a ideia é que você recolha essa vida como uma bênção que você recebeu, independente do que aconteceu no passado, e que você siga para a sua vida. Só que muitas vezes a gente sofre situações e a gente cristaliza naquelas situações de trauma. E aí o que acontece? Você fica procurando pessoas do lado de fora que vão te validar, que vão te reconhecer e que vão te dar um lugar. E aí eu vou te contar uma coisinha aqui. Os abusadores, eles sabem da sua capacidade de entrega, eles sabem da sua força, eles sabem também da sua necessidade de reconhecimento. E aí, onde é que casa a situação? Você faz cada vez mais e o abusador aproveita cada vez mais. Fica claro para vocês essa dinâmica? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, tá? Coloquem aqui, escrevam para mim o que vocês, como é que está sendo aí a compreensão de vocês. Por quê? Porque você tem força, você tem potência, só que a busca incessante pelo seu reconhecimento do lado de fora, os traumas do passado onde você não se sentiu vista, acolhida, não se sentiu cuidada, faz com que você fique buscando essa validação sempre do lado de fora. Se você não começar essa validação por você, ninguém do lado de fora vai. Ou até melhor, se você se reconhece, o outro também te reconhece. Porém, se você não se reconhece, você está abrindo a sua guarda para relações abusivas, para relações tóxicas. E tem gente que vai me falar assim, mas eu não consigo sair dessa relação porque é com a minha irmã, é com o meu irmão, é com a minha mãe, é com o meu pai. Gente, uma vez que a gente reconhece uma relação tóxica, uma vez que você entende que você está sofrendo manipulação, que você está realmente entrando no jogo do outro, prestem atenção. O primeiro passo para você se liberar dessas relações é você diminuir o seu grau de afetação, compreendendo e aceitando que essa é a verdade daquela pessoa. Sabe por quê?
Porque muitas vezes eu vejo em consultório a pessoa quer ficar lá, naquela relação abusiva, para provar para o abusador que ela é boa o suficiente, que ela merece aquele lugar, que ela merece estar ali, que ela precisa ser acolhida, amparada, reconhecida, né? Então, aí começa um cabo de guerra interno e olha toda essa força, você pode usar essa força para se retirar da situação ou pelo menos para entender, porque quando é namorado ou namorada, eu não digo que é mais fácil, mas eu digo que pelo menos você não tem a consanguinidade, né? Uma pessoa que você precisa conviver constantemente. Com a pessoa que você precisa conviver constantemente, o que você pode fazer é entender a verdade dessa pessoa. Você não vai mudar essa pessoa, você não vai mudar essa situação. O que vai mudar? Você. Você vai começar a olhar, a entender e a perceber que você tem que tomar uma distância segura desse relacionamento. Sabe de distância máxima permitida? Então assim, se você tiver que encontrar num aniversário, numa festa, num casamento, ok, mas isso não quer dizer, é igualzinho a história do perdão, você tá se liberando da dor, você sabe o caminho que aquela pessoa vai fazer para te manipular, para te chantagear, para te humilhar, para te diminuir, porque o abusador, ele precisa fazer isso para se sentir maior que você, né? E aí, conhecendo esse caminho, você só cai de novo se você estiver negando olhar para essa verdade. MME34 está perguntando, tá ficando claro, como acabar com os abusadores? Então a gente não acaba com os abusadores, a gente acaba com essa situação dentro de nós. Quando você começa a se reconhecer, se validar, quando você começa a entender que sempre acontece a mesma coisa, pode perceber, gente, o ciclo do abuso é sempre igual. Ele sempre vai no mesmo caminho, porque ele vai pegar a tua fragilidade. Então hoje a gente vai olhar para essa criança interna, fica comigo aqui até o final, que a gente vai fazer um exercício para conversar com a criança interna, porque enquanto você está no corpo da criança interna, gente, criança ganha dinheiro, criança trabalha, criança se relaciona, criança prospera sozinha na vida? Não, ela está norteada pela prosperidade dos pais. Então, no corpo da criança interna, a gente não consegue trazer ou se fornecer aquilo que a vida está me oferecendo. Eu vou ficar sempre na dependência, entende? É o comportamento da criança interna, vai fazer com que a gente fique na espera, na expectativa de que o outro me veja, de que o outro me valide, de que o outro me dê o lugar, quando na verdade a responsável por buscar esse lugar sou eu. Tá caindo algumas fichas aí pra vocês? Hoje o meu orelhão tá longe lá, ó. Tô com um pequenininho aqui, ó. Esse aqui cai bastante ficha também, apesar de ser pequenininho, viu? A Freire me diz que tá indo bem. Como começar essa validação? Quem me pergunta é a Shirley. Gente, a gente começa essa validação quando a gente começa a voltar o olhar para dentro. Por isso que eu digo que a consciência é ouro em pó. A consciência, ela traz pra gente uma condição de você entender exatamente por que você se colocou naquele lugar, naquela situação. Então, vamos entender que assim, uma vez que você olha para aquilo que você tem, será que hoje, se você vive uma relação tóxica, você é capaz de me dizer assim, eu fecho agora essa porta e busco algo melhor? Muitas vezes você vai me dizer, não, mas eu dependo disso, é o meu trabalho, ou é a minha família, ou etc, etc, e as justificativas vêm com força. Se você ainda se vê justificando porque você permanece na situação tóxica, e se você valida, se você abre sua guarda para continuar vivendo, mesmo que você já saiba exatamente o que aquela pessoa faz, né? E assim, eu falo com propriedade, tá, gente? Porque eu tenho isso também muito perto de mim, né? No meu meio familiar. Então, assim, essa situação, a gente coloca o limite quando você começa a entender, que o outro não vai mudar. E por mais que você faça, por mais que você mostre que você é boa, que você é competente, que você é capaz, você não vai mudar essa situação sozinha. O único lugar que você consegue mudar é aqui. Então a gente vai fazer um exercício aqui no final para a gente dar um lugar de luz para sua criança interna, para esse trauma que ficou parado no passado,
né? Porque se você puxar aí pela sua infância, eu sei que virão imagens de dor e eu sei que virão situações do passado que continuam se repetindo. Eu falei aqui a questão da família e aí Elias da Silva Fernanda pergunta assim: tenho uma irmã abusiva, me manipula através da minha sobrinha. Então, tá vendo? A relação familiar. Olha que delicado isso. Então você imagina que assim, Fernanda, você quer ter o amor da sua sobrinha, né? E você quer aproveitar esse relacionamento e talvez por conta disso você aceite a manipulação da irmã. Então eu te diria assim: aproveite os momentos que você tem com a sua sobrinha, aproveite de uma forma muito neutra, sabendo que a sua irmã pode fazer mais um movimento de manipulação. Então, essa consciência de eu vou ter qualidade no momento que eu tiver com a minha sobrinha e não quantidade, é a melhor coisa que você pode fazer, porque a gente precisa se distanciar para se curar. Porque cada vez que você tenta um movimento diferente e o abusador reconhece a sua fragilidade, ele volta lá. E eu, assim, de jeito nenhum tô incentivando aqui ninguém ao vitimismo, tá? Pelo amor de Deus. Mas a ideia principal é que quando você reconhece que isso acontece, escolha por você. No momento que você reconhece o abuso, você é a pessoa mais importante da sua vida. Mesmo quando você não reconhece abuso, mas nesse caso você precisa entender, você é a pessoa mais importante da sua vida. E se você não se posicionar, se você não colocar o limite, o outro não vai. Muito pelo contrário, quando você tentar sair, o outro vai começar a ficar agressivo. Porque ele vai perceber que ele está perdendo o poder sobre você. Não se comprometa com a agressividade do outro, tá? A Fernanda tá dizendo: eu me livrei de um emprego tóxico e é difícil, mas foi o melhor. Adquirir burnout, ansiedade e depressão. Exatamente esse caminho que eu tô falando, gente, ele é o caminho do burnout. Ele é. Por quê? Porque você começa, lembra que eu falei ali atrás? Fazer, você nunca mais para e nunca mais sai desse lugar. Porque você acha que você vai mudar essa situação. E que esse abusador um dia vai te olhar com outro olhar. E não vai. Então, quando você reconhece essa situação, você precisa se posicionar de uma forma diferente. Mas para se posicionar, você precisa primeiro bancar a sua segurança interna, né? Você precisa se posicionar perante aquilo que você quer. Porque, gente, a situação de abuso, o outro faz você se sentir tão culpado ou tão menor que você começa a acreditar no discurso dele ou dela. Você começa a achar que realmente não tem saída, que é isso que você tem que viver e que você merece isso. Em relação com abusadores, o abusador te convence que você merece sofrer. Vocês entendem como isso é grave? Sempre, em toda situação de burnout, tem assédio, tem muito assédio antes de chegar ao burnout. Entendem? Então, a toxina disso, ela só vai continuar agindo se você continuar ingerindo dessa toxina, tá? Então, a maior forma da gente se liberar disso é o nosso trabalho interno. Esse é o meu propósito aqui com vocês, todas as quartas-feiras, que a gente construa um caminho de saída desses locais, né? Dessas situações. A Silvana diz: estou vivendo isso. A Rafa Cris Vieira diz: é o meu caso também. A Gisele diz: e quando é com filhos esse abuso? Você diz, Gisele, quando o filho faz isso contra a mãe, contra o pai? Então, quando os filhos agem, se não for isso, você me corrige aqui, tá? Quando os filhos fazem isso contra os pais, primeiro que a desordem já se instalou há muito tempo, né? Que os filhos estão tomando um lugar que não é o deles. E descobriram que quando manipulam, funciona, tá? Então, assim, pai e mãe tem que colocar a rédea mesmo, tem que educar e, assim, dar trabalho, né? É algo que é trabalho diário, que é insistência, mas lembrando, para isso tem frases de constelação, por exemplo, nesta casa eu sou grande, você é pequeno, por mais idade que tenha, se forem adolescentes ou adultos, por quê? Porque no sistema os pais são sempre maiores, por ordem de chegada, chegaram antes, tá? Quando os pais fazem isso com os filhos e os filhos começam a reconhecer, começa a ter uma desarmonia muito grande também.
E aí a gente tem uma tendência de replicar, porque às vezes o filho carrega isso com ele, achando que isso é normal. E depois, se ele sofre abusos dentro de casa, ele vai para a vida e vai reproduzir essas histórias até entender que isso não é normal. Gente, eu atendi um rapaz uma vez que ele me disse que na casa dele ele apanhou muito quando era criança, que o pai era extremamente autoritário, muito exigente e cobrativo. E quando ele foi para o trabalho, disseram para ele que além do que ele fazia, ele ia cuidar de mais 2 áreas, porque as pessoas dessas áreas estavam sendo demitidas. E aí, ele continua me contando em terapia, então eu aceitei e segui achando que ia dar tudo certo. E eu disse, mas você em momento nenhum questionou se isso era temporário, se iam aumentar o seu valor, seu salário, ou se iam trazer algum ajudante ou alguém para ficar no lugar dessas outras pessoas que foram demitidas? Não, entenderam que eu tinha capacidade e eu realmente tinha, então eu aceitei. Olha a gravidade disso, gente. Ele entendeu isso como uma coisa normal. E aí ele começou a sofrer uma série de abusos outros, porque é como conceder uma permissão para ser abusado. Entendem? Então, essa questão de você reconhecer os limites, reconhecer o seu lugar, quando você se valoriza, você se posiciona, né? Tem a Fê. Oi, Fê. Fê Cruz está me dizendo, você acredita totalmente no discurso e a manipulação é sutil. Sim, a manipulação é sutil, porque o manipulador, ele não tem propriedade nenhuma para ter uma conversa de consciência, para dizer assim, verdade, você tem razão, acho que eu me excedi, me desculpe. Não, ele vai usar todo o poder de argumentação dele para te convencer que ele tá certo e você tá errada. E que você mereceu o que você tá vivendo. E mais uma coisa, sabe o que eles falam? Esse discurso é recorrente aqui em consultório. Eles falam pra pessoa assim, eu nunca fui assim, você ativou isso em mim, foi você que me fez esse monstro. É esse o discurso, tá? Pra grande maioria dos casos. Um chefe que é abusivo, que grita, que manipula, esse cara sabe que você é boa, que você é bom no que você faz, vai aproveitar ao máximo. Enquanto a sua criança ferida tá ali pedindo, porque depois dos pais, os próximos da fila, nos superiores, são os chefes, né? Então, assim, se você transferiu o trauma da sua infância, da sua casa para o trabalho, e você precisa, né, sentir que pertence, você precisa que alguém valide o seu lugar ali, você vai provavelmente ou já passou ou está passando uma situação abusiva, né? Então, a Shirley ainda fala, tem uma relação de abusos com a minha mãe adotiva, já idosa, preciso cuidar dela, mas a convivência está difícil. Então, Shirley, nesse caso, né, tem várias coisas aí, várias coisas que não dá pra gente entrar aqui 100% nessa questão. Mas, se você sente e você sabe que existe essa movimentação, né, você precisa cuidar. Então, eu te aconselho que você busque terapia, se fortaleça na sua segurança interna e veja se não tem mais ninguém para te ajudar com isso, se não tem uma condição de você dosar, porque cuidado com idosos realmente é muito cansativo, né? Entendo bastante o que você está vivendo e te aconselho a buscar um tratamento, uma compreensão mais profunda, né? Siga na meditação do perdão até a segunda ordem, para você poder neutralizar, seja lá o que o inconsciente está falando para o outro ali, porque os inconscientes se conversam e se ela está numa condição de precisar de você, né? Porque agora ela precisa de você, então ela provavelmente vai ficar um pouco mais agressiva do que ela costumava ser. O manipulador, o abusador, ele não suporta precisar de ajuda, né? Geralmente é ele que empresta poder, que empresta força para o outro, tá? Então busca ajuda, Shirley, não espera para fazer isso não. A Vanessa, oi Van, boa noite, ela diz, num casamento tóxico e abusivo, eu me sentia obrigada a pedir desculpa por coisas que eu nunca havia feito. Até de lixo já fui chamada. Haja terapia e constelação para melhorar a situação. Vocês percebem, gente, que quando você vai dando espaço, o outro vai entrando e vai fazendo mais ainda desse movimento tóxico
E você começa a duvidar da sua sanidade mental, entende? Você começa a duvidar, porque o ciclo do abuso sempre tem disso, né? Sempre tem ou essa agressão constante, ou então a pessoa, o manipulador, quando percebe que perdeu, ele entra numa coisa assim: olha, desculpa, mas você acionou isso em mim, mas eu não sou assim, eu vou melhorar. E aí flores, bombons e chocolate, entendeu? Então esse movimento faz com que as mulheres acabem acreditando, porque o abuso dentro da relação amorosa, ele acontece muito, porque nós mulheres temos uma condição emocional que muitas delas, buscando o amor e a segurança que não tiveram com o pai, acreditam nesse abuso, né? A Cláudia Fontana diz: bem melhor agora trabalhando com pessoas ótimas. Que bom. Cláudia, ótima notícia, e é isso. Quando a gente aceita mais, a gente encontra lugares que nos dão mais, porque a gente tá se dando mais, entende? Aqui cada um vive uma tela de realidade, e se você não acreditar que é possível uma mudança, você vai continuar dando alimento para aquela situação, tá? Perfeito, é muito importante impor limites. Quem disse foi a Eliana Focosi. Fernanda pergunta aqui: que bom, como fez para se recuperar deste emprego que saiu? Ela tá perguntando para outra pessoa. Então conversem aí, se ajudem, né? Se deem as mãos, porque é exatamente isso que todos vocês estão me contando, né? Que sentem. Muitos elogiam para conseguir o que almejam. Sim, é manipulação. E tem aquelas pessoas malvadas também, tá, gente? Na toxina de uma pessoa que não consegue ser de outra forma. Primeiro que essa pessoa só vai mudar se ela quiser, se ela enxergar que ela está fazendo mal a ela e ao outro, porque não pensem vocês que o abusador, ele vive num paraíso interno, não. Ele inferniza a própria vida e a vida dos demais, ele não tem paz interna, ele não é uma pessoa saudável, ele é uma pessoa doente, ou ela, né? Então assim, o que acontece quando essa pessoa, ela vive repetidamente isso? Né? É clássico que ela gere confusão no ambiente, que ela coloque uma pessoa contra outra, que ela te diminua, que ela te humilhe, sempre para se sentir superior. Então, se você já conhece esse caminho em alguma relação, perceba, se pergunta, qual é a minha necessidade de ficar nisso? Por que eu ainda preciso dessa experiência? O que essa experiência quer me dizer? E aí a tua responsabilidade interna entrando em ação. A Delmari Coutinho diz: passei por isso com amizade, a pessoa quis vir pra cima de mim com papo furado e eu coloquei limite e cortei de vez. Perfeito. Quando é amizade, às vezes a pessoa que não se vê, não se sente reconhecida, ela fica tentando ainda agradar, né? Que bom que você percebeu, né, Delmari, que você conseguiu sair dessa situação. A Cláudia ainda diz: não foi fácil, fiquei um tempo trabalhando em casa como artesã. Oi, Vivi, boa noite. Ela tá falando que tá uma maravilhosa live. Se tiver mais perguntas, eu tô correndo. Eu passei o dedo e ficou congelado aqui os comentários. Minha mãe validava muito meu irmão, não acreditava no que eu falava. Isso era recorrente. Salles Flávia Adriano. Flávia, essa questão com irmãos, né? Isso é bastante comum, né? Mas, por exemplo, às vezes acontece uma dinâmica na família que não necessariamente é uma relação tóxica, mas é um comportamento que repetidas vezes fica tóxico. Essa coisa de às vezes a mãe escolher em quem acreditar, a gente fala muito sobre empatia, né? As empatias e as antipatias, elas se dão por comunicação inconsciente. Quer um exemplo? Se você um dia entrar, vocês já entraram em algum lugar assim, sei lá, uma festa, um evento, e aí você olhou para uma pessoa, bateu o olho, você nunca viu aquela pessoa na vida, mas te deu um negócio ruim, te deu uma sensação esquisita, aí você falou: nossa, que estranho, eu nem conheço a pessoa, mas eu tô, credo, quero distância. Isso, gente, 95% da sua condição psíquica é inconsciente. E aí, esse inconsciente conversa com os outros inconscientes. E eles falam, e falam alto, às vezes gritam. Então, as
empatias e as antipatias se dão muito via inconsciente. O mesmo acontece quando você conhece alguém e dá o clique, você conecta e fala, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há muito tempo. Então os inconscientes se reconhecem, se afastam e se conectam, tá? Por isso que eu falo, uma pessoa em busca de aprovação é uma presa muito fácil para um abusador, tá? Que isso fique bem claro aqui para vocês. Que mais? A Andréia Rocha tá dizendo, eu tive que colocar a minha mãe em um lar de repouso e ela tem transtorno psiquiátrico, me sinto incapaz de cuidar dela. O transtorno psiquiátrico, ele realmente é muito difícil de cuidar, você fez bem. Mais perguntas aqui. Na infância, o meu pai foi ausente, por isso tenho tanta dificuldade em dizer não, aceitar situações abusivas no trabalho. De dizer não, tem relação? Sim, tem relação. É a Paloma quem pergunta. Paloma? Um pai ausente, sabe o que ele gera nos filhos? Primeiro que assim, cada filho vai receber isso de uma forma, tá? Mas a ausência do pai faz com que a criança se sinta culpada. A criança até aproximadamente 5, 6 anos, a primeira infância que vai até o 7º ano, assim, entre primeira e segunda infância, tudo que acontece no ambiente, ela tem um estímulo como se ela tivesse causado aquilo no meio. Então, no inconsciente dessa criança fica uma marca assim, será que eu não era boa o suficiente e fui abandonada por isso? Será que eu não mereci ter o meu pai do meu lado? Será que eu não era boa para que ele ficasse? Eu não era boa o suficiente para que ele ficasse? Se tivesse uma frase no nosso inconsciente da criança que teve o pai ausente, seria essa frase. Então, é isso que eu tô te falando. Se de repente você percebe que você continua em busca do pai que não estava ali, você encontra homens fortes, porém ausentes, e essa ausência pode se manifestar em relações abusivas, tá? Principalmente em trabalho, em relacionamento amoroso. Então, é importante sim você dar luz a isso. Fica até o final que a gente vai fazer um exercício aqui da criança interna, tá bom? A Elisa entrou, a Valéria Costa também está adorando a live, obrigada pelo retorno. Tá caindo as fichas aí, gente? Então, ó, muitas fichas estão caindo e eu acredito que sim, né? A gente tem muita condição de mudar essa condição dentro da gente. A Vanessa ainda pergunta, o abusador nasce abusivo ou foi abusado na infância? Aí, no caso, ela tá perguntando sexualmente, seria isso também? Gente, ninguém nasce abusivo, tá? A essência do ser humano é uma essência divina. Então, assim, a gente nasce como uma massinha de modelar. Já repararam que o bebezinho, ele é todo molinho? Todo molinho. Você pega a perninha dele e bota lá pra trás, ele é bem flexível. Por quê? Sabe o que enrijece o corpo? Não é o tempo, não é a falta de alongamento. O que enrijece o corpo é aqui, ó, o enrijecimento da mente. Quando a gente vai ficando, construindo as nossas crenças, ficando mais endurecido internamente, quando a gente vai estruturando, às vezes essa estrutura é tão rígida que a gente enrijece o corpo. Corpo rígido, necessidade de segurança. Quem tem o corpo rígido? Se você olhar, né, para a sociedade, assim, vamos pegar 2 exemplos de corpo rígido. A bailarina, rígido que eu diga, bem estruturado, tá? A bailarina não tem um treinamento quase que militar, né? É muito difícil ser bailarina, assim, é muito desgastante, porque exige muito esforço. Ela é toda flexível, mas ela tem um corpo uma estrutura bem colocada, músculos bem durinhos, né? Geralmente são pessoas magras, longilíneas ou não, mas dá a impressão de ser bem estruturado, e realmente é. E o militar, né? O soldado, então assim, é o corpo da guerra mesmo, é o corpo do enrijecido, né? Então o que acontece? Por que eu citei esse exemplo aqui com vocês? Porque a criança, ela é molinha quando ela nasce, ela não tem ainda nenhuma estrutura bem definida internamente, então ela vai ser modelada. Geralmente, o abusador, né, eu atendo abusos sexuais desde que eu abri as portas do meu consultório, e geralmente a história do abusador, ele também um dia foi vítima, tá? Então que isso fique claro, mas isso não quer dizer que não tenha cura. Isso não quer dizer que ele tem motivo para fazer, não. Porque alguém na família ou alguém no ambiente vai ter que parar essa situação. Quando você decide olhar para essas questões de abuso, você está dizendo
né? Quando você busca isso numa constelação, quando você busca isso numa terapia, quando você busca resolver isso de alguma forma, você está sendo o buscador do seu sistema que está falando, chega, parou em mim, meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, meus bisnetos, ninguém mais passa por isso. Por quê? Porque quando alguém desenvolve consciência dentro do ambiente familiar, a gente consegue estancar a situação. Por quê? Porque existe uma coisa no sistema chamada transgeracionalidade. Sabe o que é isso? Um inconsciente que vai conversando com o outro e a gente vai repetindo as histórias. Quer o exemplo? Vamos pensar. Escutei aqui de uma cliente. A minha avó casou com um homem alcoólatra. As filhas da minha avó casaram com homens alcoólatras. Eu me casei com um cara que não bebia e ficou alcoólatra. Entende? Então, assim, eu já escutei isso em consultório. E essa questão, gente, é uma questão de honrar a dor de quem sofreu antes de nós, tá? Então, isso chama transgeracionalidade. Ninguém repete porque olhou para trás e achou bonito. Isso tá no nosso inconsciente, tá? Então, o abusador não nasce abusador. Ele acaba sendo abusado de alguma forma, psicologicamente, fisicamente, sexualmente falando, e acaba reproduzindo depois essa situação, tá? Então, para tudo tem jeito nessa vida, mas a pessoa tem que querer. Eu falo que não tem terceirização de consciência e nem terceirização de soluções, né? As pessoas falam, a terapia resolve. Se você vier aberto para terapia, sim, porque você vai colocar teu coração na mesa ali e você vai se abrir para a cura, né? Então ninguém faz nada sozinho. Todo mundo que busca ajuda, né, vai receber ajuda equivalente à abertura que está trazendo para essa solução acontecer. A Angela disse, exatamente, tratamento do meu irmão com a minha mãe, perfeito. Então está respondido, maravilha. Quem mais pergunta aqui? A Andréa Rocha ainda fala, somos 3 filhas, meu pai morava em outro estado. Sofremos muito com relacionamentos abusivos, acredito você, sua mãe e irmãs, né? Cada uma de forma diferente, porém relações tóxicas. Exatamente, então assim, a ausência do pai faz a criança entender que ela é culpada de alguma coisa. E aí, culpada dessa ausência, culpada dessa situação que a família está vivendo, e aí essa culpa acompanha. Então esse é um trauma infantil. A culpa, ela pode se manifestar na fase adulta também, tanto de forma mais adulta quanto de forma mais infantil. Mas essa questão que você está me trazendo, André, é uma questão lá da infância que vem carregando como culpa e é ainda a culpa infantil. Então parece que não só situações de abuso, mas você deve ver outras situações que você também não tem culpa, mas se sente culpada, né? Então depois você me diz se é isso mesmo. Faça a meditação do perdão, tá lá no meu canal, Ho'oponopono, para se liberar dessa dor, dessa culpa, tá? Porque tem uma culpa bem grande aí que tá acontecendo ainda na sua vida que isso pode te impedir de caminhar. Mari Torres diz, estou vivendo exatamente essa situação tóxica no trabalho, assumindo sempre mais tarefas e acreditando que estava sendo privilegiada. Com o passar do tempo, as cobranças e assédios aumentaram. Tá vendo, gente? Esse é o caminho do burnout. É exatamente esse caminho, porque aí você age como se aquilo fosse normal, né? E acreditar que aquilo é normal, você já aceitou o ciclo do abuso, que vai acontecer outras vezes, e aí você pensa assim, não, na próxima vai melhorar, certeza, na próxima eu vou ser reconhecida, eu vou ser validada, né? Silvana tá me parabenizando aqui pelo trabalho, gratidão. A Vivi também, obrigada, minhas lindezas, vocês já são suspeitas, né? A Keila Freire tá dizendo, minha briga com meus irmãos, mas antes, não sei se é a mãe, minha briga com, deve ser a mãe, né? Briga com os meus irmãos, mas antes dela brigar com eles, eu que ouvia tudo. Mas depois que ela falava pra mim, não dizia mais nada pra eles, até hoje isso acontece. Então, Keila, olha só, qual que é o movimento aí? O movimento é de transferência de lixo emocional. E aí, se você tá recolhendo esse lixo emocional, por favor, vamos parar com isso agora. Qual que é a postura daqui pra frente? Mamãe, eu te amo, eu sei que você tá desabafando, mas olha só, eles têm que saber disso, né? Então, ou vocês convidam os irmãos pra conversa, ou você convida ela a levar essa história pra eles, ou diga a ela pra ir pra terapia se ela não quer fazer esse enfrentamento,
né? Porque é muito difícil você recolher o lixo emocional do outro e você tá recolhendo, porque você não faz ouvido de surdo, né? Que lá você tá absorvendo e isso vai te fazer mal. Vai chegar uma hora que você vai ter uma doença, isso vai explodir, né? Eu acho que você já até me falou de algumas questões aí que passam com propriedade em você. Então, se você tá recolhendo tudo, não faça isso, tá? Isso vai acabar com essa saúde física, emocional, mental, energética, não faça isso. A Vivi concorda que falar sobre a alma dos buscadores é isso. Quando a gente está conectada às curas, essa cura não acontece só em nós, essa cura acontece na nossa consciência, acontece para trás e acontece para frente. Quem já fez constelação entende do que eu tô falando, né? Porque nós somos como uma alma coletiva ali no sistema, na família, né? Olha, tem alguém da Alemanha aqui, seja bem-vindo, Abdo Kuja. Sou da Alemanha, gostaria de vir para Portugal como turista. Ah, então. Então não é uma pergunta aqui da live, tá bom? Então seja bem-vindo, que seja muito esclarecedor também para você. A Andrea diz, me sinto culpada por tudo e por todos. Tá vendo, Andrea? Esse é o ciclo do abuso. Onde eu encontro as meditações? A Clariane Berto. Clariane, vai lá no meu Insta depois. O link tá na bio, tá bom? Você entra lá, tem o Linktree e aí você clica no YouTube, tá bom? Se você não encontrar, me chama no direct que eu te passo, ok? A Mayara tá aqui. Oi, Mayara. Um beijo pra você. Enfim, então assim, gente, tem mais perguntas aqui. Descobri em terapia que era uma mãe narcisista. Já tive diagnóstico de burnout. Gente, quando a gente fala de narcisismo, né? Quem me falou isso aqui foi a Cleviane Nazário. Cleviane, o narcisista, 100% narcisista, ele é bem raro, tá? Então, o que nós temos são traços, a pessoa que é diagnosticada narcisista, ela tem traços narcisistas. E o traço narcisista, o que ele é? A pessoa é forte e empresta poder para as outras. Vocês já assistiram Inventando Ana na Netflix? Por favor, se vocês não assistiram, assistam, tá? Aquilo é uma narcisista, de verdade, com todas as tonalidades ali do narcisista, tá? Então, o que o narcisista faz? Ele é extremamente inteligente e ele empresta poder para os outros ficam perto dele no guarda-chuva do poder, tá? Então, o narcisista não funciona sem a pessoa forte do lado. O narcisista, ele é o quê? Ele vai agir de uma maneira que ele vai manipular, ele vai te convencer que você precisa estar ali, você vai acreditar porque é muito convincente e você vai entender que essa pessoa tá te emprestando poder. Sabe aquela força que você não reconhece em você? Sabe aquela necessidade de se sentir seguro que você não vê dentro de você? Pois é, o narcisista ou quem tem traços narcisistas te empresta tudo isso aí. Só que é a mesma coisa do ciclo da pessoa insegura com o abusador, do trauma infantil, da culpa e da insegurança com a situação abusiva. Por quê? Porque o narcisista, ele não é narcisista se não tiver um codependente. O codependente é a pessoa que precisa da força do narcisista, tá? Sem isso, ele não consegue agir, o narcisista. Se ele não tiver pessoas que dependam da energia dele, ele não consegue agir. Então, assim, sempre o abusador, o manipulador e o narcisista, eles vão precisar ter um público que corresponda ao que eles estão colocando no meio, né? Sem isso, eles não têm ação. Por isso que a única saída, gente, é pra dentro. A única saída é você melhorar a sua relação com você, é você se validar, é você se dar lugar no mundo, é você saber que você tem sim, por mais que você se dê, não me dou bem com a minha família. Mas você nasceu ali, é o teu clã, então assim, você não precisa validar as coisas ruins que aconteceram, mas você precisa validar a força que te trouxe até aqui. Eles deram a vida chegou em nós por eles. Então a gente valida isso, recolhe essa vida como se fosse uma bênção, porque de fato é, né? E aí a gente faz o quê? A gente realiza essa vida de uma maneira muito mais proveitosa ou produtiva. E quando você sai do ciclo, né, dos abusos, das manipulações, dos narcisismos, você já levou luz para toda essa situação no passado, tá? Vamos lá, por favor, salve essa live. Ela vai ficar gravada aqui no meu Insta, tá bom?
E daí ela também sobe para o YouTube. Se for mais fácil para vocês, daqui uns dias ela também tá no YouTube. Que mais? Meu filho me obrigava a assinar sem ler um contrato de doação de um apartamento. Não assinei e hoje ele não fala mais comigo. Nossa, Nice, que delicado, né? Mas enfim, a gente pode entender que assim, não dá para julgar que ele seja uma pessoa tóxica, mas dá para entender que ele é uma pessoa materialista, né? Então ele tem algumas necessidades aí que ele precisa trabalhar isso nele, né? Entendi que ele tentou comer pelas beiradas aí, né? Então, assim, a melhor coisa que você faz é buscar uma terapia, buscar uma ajuda nisso para entender o que aconteceu na relação de vocês para chegar nesse ponto, tá? É muito importante e é mais importante ainda porque ele é seu filho. Então, é bom que você entenda o que aconteceu ali, né? Sem se culpar, tá, Nice? Sem entender que, poxa, eu fiz alguma coisa errada, o que aconteceu? Não tem erros, né? Eu falo que aqui no universo, na nossa vida, não tem erros, tem experiências que nos trazem aprendizado, né? E costumo dizer também, como boa espiritualista, que os melhores amigos não nascem numa família. A gente tem alguns acordos aí espirituais, né? Mas é bom que você se libere dessas culpas, tá bom? Ou dessas dores. Muito obrigada, adoro suas lives. Clariane, lindeza, um beijo pra você. E aí, nesse contrato, ele exclui o irmão a herdar um apartamento a menos. Gente, sabe qual que é o problema da herança? Dá pra fazer uma live só sobre isso. Você nem morreu, né, Nice? Você tá aqui e eles já estão preocupados, ele, né, já tá preocupado em receber herança. Gente, o problema da herança é não ter trabalhado por isso. Quando você... tenho certeza, Nice, que você batalhou pra caramba pra conseguir o que você tem, né? Arregaçou as mangas, foi pra vida, realizou. E se tem algo que a gente pode fazer pelos nossos filhos, é empurrar eles pra vida e falar, vai lá que você consegue. Né? Porque essa coisa que acontece hoje com a nossa geração, eu tenho 41 anos e eu vejo que alguns pais da minha idade falam assim, eu dou mesmo pro meu filho porque eu quero que ele tenha tudo que eu não tive. Então, cuidado com esse lugar, tá, gente? Porque esse lugar, ele pode ser um lugar que ele é tóxico, ele é perigoso. Ele vai ensinar pro filho que ele não precisa fazer força. Se ele estalar o dedo, tá lá, entende? Então, pesquisa direitinho nisso, com muito carinho, tá? Essa situação toda, para você trabalhar todas essas questões em você, que eu tenho certeza que quando você entender essa dinâmica interna, você vai encontrar uma saída saudável para você não ficar no sofrimento. E aí, vai lá e faz a meditação do perdão para neutralizar as dores entre vocês, porque uma mãe, tudo que ela quer é que o filho vá para a vida, que ele seja realizado, que ele receba da vida justamente o que a gente muitas vezes não conseguiu alcançar, porque o filho tem algo dentro dele que já traz um traço de evolução para ele ir além, para ele buscar, caminhar um passo além de onde os pais foram. Mas é esforço dele, né? Eles têm que querer, tá bom? A Flora tá perguntando qual é o nome do filme. É um seriado, está na Netflix, chama Inventando Ana. Então assistam porque é maravilhoso, você vai entender direitinho o que é um narcisista. É uma série, tá? Sensacional, depois vocês voltam aqui para me contar. A Daisy diz assim, fui abusada pelo meu pai, quem me deu a vida, como perdoar essa pessoa? Daisy, é assim, quando uma vez eu atendi uma mocinha de uns 16 anos e ela passou uma vida, assim, um longo período com essa situação de abuso sexual da parte do pai. E um dia ela me disse assim, você fala tanto em perdão, mas quem perdoa precisa ir lá abraçar no final? E eu te respondo categoricamente, Daisy, não precisa de abraço no final. O perdão, ele é a neutralização daquilo que gerou dor em você, que gerou mágoa em você. Você não precisa voltar na cena do abuso para ser abusado de novo. Você não precisa dar permissão para que isso aconteça. Quando você olhar para esse homem que te deu a vida, olhe para trás. Perceba que tem toda uma força que traz a energia da vida até você. E é apenas isso. Busque uma terapia, busque constelação, busque ferramentas que te ajudem a se reconstruir, a se reestruturar, tá bom? Porque você vai neutralizar isso
e esse pai vai ficar exatamente só a referência do masculino dentro de você. Você não precisa conviver, você não precisa ter uma troca intensa e nem declarar seu amor para ele, tá bom? Então, pensa em neutralizar. O que é a neutralização dessa memória? Eu lembro, sei que aconteceu, mas não me afeta mais. Isso é o que eu chamo de perdão, tá, gente? Tem a live, não sei se você assistiu, Daisy, vai lá no Interioriza, um podcast da Isabela Camargo, Interioriza, e procura lá, tem a minha live, o meu podcast com ela sobre perdão do Dia dos Pais. Assiste, depois você me conta. Nice dizendo, dói demais, dói mesmo, é terrível essa situação. Daisy fala novamente, já que é bíblico que devemos honrar nossos pais. Então, olha só, honrar os pais não é honrar as más atitudes, ok? Honrar os pais é entender que eles vieram antes e nos deram a vida. E que quando a gente aceita essa vida, a gente para de brigar pelo que a gente não teve. A gente para de insistir onde não tem troca, não tem, gente. A verdade, ela não precisa de defesa, a verdade é um caminho reto, curto, iluminado. Então, se a verdade da relação é, essa pessoa não tem para me dar o que eu gostaria, não exija mais. Quem exige dentro da gente é a criança interna, é a criança ferida, tá? Então, a ideia é que você consiga se desvencilhar dessa dor, porque a dor te mantém conectado à cena dos abusos, tá bom, gente? E assim, tudo o que você permite continua acontecendo. Se a Isabela estivesse aqui, ela ia falar, repete, por favor, eu vou repetir. Em sua homenagem aqui, hein, Isa? Tudo que você permite permanece, continua acontecendo. Então, entendam, a gente precisa parar de permitir, né? A gente precisa dar luz àquilo que aconteceu, entender que assim foi dentro de uma fragilidade emocional que o outro entrou como um abusador, como um manipulador, né? Como um dominador, e eu não aceito mais. É esse o posicionamento. Gente, enterrar situações do passado dói e te coloca em luto. Uma vez só. Uma vez só. Entendem? Eu quero que isso fique muito claro para vocês. A Nice está dizendo que pediu perdão, ele não aceitou. Nice, leva essa questão para terapia, tá? Para ontem. Será que é você mesmo que tem que pedir perdão? Olha lá. A Gisele disse, se puder colocar no story a oração do perdão. Coloco, pode deixar. Te mando no direct também. Andréia diz, como é bom e nos traz paz ter consciência de verdade da real situação. Alimentamos tantos fantasmas, ilusões e crenças que nos limitam. Exatamente. Né? A Anice diz, está em tratamento com um psicólogo e um psiquiatra. Procura agora uma constelação familiar, tá bom? Eu constelo e tem outras consteladoras maravilhosas por aí. Consteladores incríveis. Palavras sábias, muito obrigada, Anice. A Elisa aqui, ó. Beijo, Elis. Gente, já tá acabando o nosso tempo. Vamos fazer um exercício? Então, vamos lá. Ó, você tá confortável aí? Então, fica bem confortável, tá? Se ajeita, distensiona todo o corpo, tá? Vê se tá travado um ombro, a perna, distensiona. E aí, eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora e para você olhar, analisar a sua vida nesse instante, né? Ver o que te desagrada profundamente, o que tá te incomodando, né? Terrivelmente, o que falta para você mudar essa situação. Então, nesse momento, eu quero que você vá respirando profundamente, 2, 3 respirações profundas. E eu vou pedir para você perceber o seu corpo, no aqui e no agora. Respira e sente que você está num ambiente seguro, porque você está com você mesmo, você está comigo aqui, a minha voz está te conduzindo, você está acompanhado das suas virtudes, você está com a sua paz bem aí na sua frente, por mais que você tenha dificuldade de reconhecê-la, né? Então, a partir de agora você vai respirar e vai deixar que esse exercício te guie por um caminho que vai ampliar a sua consciência, para que você escolha se liberar desse sofrimento do passado. E eu quero que nesse momento você faça uma respiração profunda e entre num estado de amorosidade, num estado
onde você possa buscar uma memória de você, criança. Buscou essa memória? A criança está aí com você também? E não tem problema se vier uma memória que não seja tão boa, que possa ser uma memória de dor, tudo bem, não rejeite a memória. Eu quero que você olhe para você, criança. Quantos anos você tem quando você vê essa criança na sua frente? Olha para você pequenininha, pequenininho e diga: eu vejo você. Conta para ela que você está vendo ela, que você está reconhecendo e sentindo essa criança. Faça um movimento de caminhar até ela. Se desejar, abra seus braços para recebê-la num abraço e se aproxime cada vez mais da criança até que você possa entrar em contato e, se for possível, abrace essa criança. Permita que essa aproximação aconteça e vai respirando, percebendo o quanto você hoje pode nutrir essa criança. O quanto você pode dar segurança para essa criança, pode dar para ela tudo o que ela não teve. Você, como adulto, como adulta, você pode fazer isso por ela. Então conta para essa criança que tá tudo bem. Conta para ela que ela tá segura. Então diga: está tudo bem. A dor que você sentiu já passou. Tudo isso ficou para trás e a partir de agora você pode voltar a se sentir segura, seguro, porque eu estou aqui. Você faz parte da nossa história e eu vejo você. Você é a minha criança interna, você é a minha alegria de viver, a minha curiosidade pela vida, a minha vontade de sorrir, a minha felicidade espontânea. Sinta, perceba como essa criança precisava disso. E aos poucos você vai vendo essa criança se transformando em luz. Uma luz pequenininha, mas muito forte, muito acolhedora. E você guarda essa luz no seu coração. Respire fundo essa energia e perceba o quanto de amor você pode nutrir essa criança que agora mora e você abrigou no seu coração. E com essa integração da criança interna, eu vou pedir para você voltar, abrir os seus olhos devagar, num senso de gratidão. E depois vocês me contem, a live vai ficar gravada, como que foi essa integração com a sua criança interna, tá? Porque esse movimento que a gente está fazendo aqui é um movimento de se acolher, de dar a essa criança, você hoje como adulto, tudo que essa criança não teve, essa segurança, essa estrutura, para que você desenvolva novamente a curiosidade pela vida, não tenha medo de mudar, tá bom, gente? Semana que vem a gente vai continuar aqui essa conversa aí com a Isabela também, e a gente vai falar ainda, né, parte 2 das relações tóxicas, dos traumas infantis, os caminhos para a mudança, tá? A gente vai construir caminhos para você estruturar uma mudança interna, tá bom? Então, deixem suas dúvidas, deixem suas perguntas e aí a gente vai continuar na semana que vem, tá joia? Gratidão a todas vocês, a todos vocês que estiveram comigo aqui, gratidão pelo tempo de vocês, pelo carinho que eu recebo sempre e até a semana que vem. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus.